programa de hoje é sobre hipertensão arterial e exercício físico. Você sabia que 1/4 da população brasileira é hipertensa? Ou seja, 1 a cada 4 pessoas já são diagnosticadas com hipertensão arterial. Fora o caso das pessoas que desconhecem essa patologia, ou seja, elas têm a doença e depois de uma intercorrência é que vão descobrir, que elas possuem então a hipertensão arterial. E para explicar um pouquinho melhor sobre essa importante patologia, na população brasileira, nós temos um convidado especial, o professor Walter Brighetti, que vai estar então explanando um pouquinho o que vem a ser hipertensão, e por que ela tem crescido, ou mesmo ela vem se mantendo, mas ela acarreta aí um grande número da nossa população. Sem dúvida alguma, uma das importantes doenças que advêm hoje contemporâneas em relação ao sedentarismo, de hábitos inadequados da vida é a hipertensão, associado também a uma má alimentação. Hoje as pessoas ingerem muito sal, têm uma alimentação muito desbalanceada, são sedentárias e muito mais do que isso. A pressão, obviamente, a pressão arterial se mantém, ela tem alterações durante o dia. Então, na verdade, a pressão, ela sofre momentos de mudança em vários momentos do dia a dia. Mas só que existem pessoas em que essa média de pressão arterial normal, ela atinge níveis acima do permitido, ou pelo menos que o organismo possa conviver de forma saudável durante longos anos da vida. Porque a pressão não é um dia, dois, durante um vasto tempo. Aliás, você citou muito bem, tem pessoas que nem sabem que tem pressão acima do normal. A Sociedade Brasileira de Hipertensão caracteriza assim, aquelas pessoas que mantêm o nível pressório de 140 por 90 milímetros de mercúrio, persistente, essas já são consideradas hipertensas. Então, olha como é importante. Num dia você pode de repente estar num agito diferente, medir pressão, um momento você caracterizou a hipertensão. A hipertensão, na verdade, não é caracterizada por um momento. Eu tenho que fazer um estudo clínico adequado, eu tenho que procurar um médico, traçar todo um perfil da hipertensão. Caracterizada a hipertensão, que é importante, existem elementos que podem fazer com que eu melhore e possa controlar ou prevenir a hipertensão, e por outro lado eu posso também, aqueles que já apresentam hipertensão, promover mudanças, e tudo tem a ver com atitude. Então, por exemplo, alimentação saudável, eu tenho que verificar o nível de consumo de sódio, eu tenho que ver o tipo de alimento que eu estou consumindo, aí eu tenho que buscar também pautar uma situação que é muito importante, o nível de estresse que as pessoas vêm vivendo hoje, e combater um elemento fundamental que é o sedentarismo. Então hoje nós sabemos assim, que é muito importante para a pessoa que mesmo que apresente um quadro hipertensivo, ela tem que estar integrada a um programa de exercícios específicos, claro, bem direcionados, que caracterizem aquele indivíduo na hipertensão. Então hoje é recomendado, e muito, trabalhos principalmente aeróbios, trabalhos de intensidade moderada, no mínimo 3 vezes por semana. Pode fazer uma caminhada, bicicleta, tem vários tipos de exercícios, mas que eu tenho que manter uma consistência, uma regularidade. Obviamente os resultados não advêm de pronto, eles são a médio prazo. Mas só que é importante, só de a pessoa estar desenvolvendo atividades no dia a dia, por exemplo, eu faço uma caminhada, eu já auxilio muito o retorno venoso, eu já melhoro a minha distribuição do fluxo sanguíneo para as áreas periféricas e assim principalmente o nosso retorno. Isso faz com que eu cumpra um papel cíclico no organismo de tentar equilibrar esses elementos que possam estar desencadeando a crise hipertensiva ou o momento de hipertensão. Outra coisa importante também, eu posso associar um trabalho de circuito em força. Então hoje você pode fazer um trabalho moderado, porque nós vamos pensar assim, como que eu posso melhorar a qualidade no dia a dia? Então até prevenir doenças que nem o AVC, infarto do miocárdio, são doenças que podem ter consequência de um nível de hipertensão que a pessoa possa apresentar durante um longo período de sua vida. Então, para eu prevenir, eu tenho que fazer o quê? Mudar e, ao mesmo tempo, pensar em atividades que eu possa transferir para o dia a dia. Então, quando eu faço um trabalho de força, claro, depois de ter feito uma consulta médica, todo um quadro clínico estabelecido, eu posso estabelecer um programa de circuito, porque parece que não, no dia a dia você agacha, levanta, você carrega um peso de um lugar para outro, tudo isso faz com que a pressão se altere. Então, outra coisa que é muito importante, nós estamos num clima muito quente, então não é recomendado fazer, quem tem hipertensão, fazer exercício em dias muito quentes ou lugares muito fechados, abafados. Se a pessoa atingir níveis de 160 por 100 milímetros de mercúrio, ou o pessoal fala popularmente 16 por 10 de pressão, deve interromper o exercício, não deve fazê-lo. Então, o profissional que for lidar com esse indivíduo tem que estar monitorando a pressão antes do exercício,
durante, depois. E, na verdade, durante o exercício ela se eleva. O efeito hipotensor seria pós-exercício. O efeito principal está no pós-esforço. Esse efeito hipertensor ele vai alterar dois quadros futuros. A frequência cardíaca tende a deprimir, declinar, e o nível de pressão arterial, tanto sistólica como diastólica, em médio prazo, tende também a acomodar-se em níveis mais satisfatórios ou aceitáveis. Só que nós temos que entender isso aí. Isso é um processo. Imagina as pessoas vão ficar 20, 30 anos sem fazer nada de exercício. Não é de uma hora para outra que ela vai mudar esse quadro. Então eu preciso ter um cuidado muito grande quando lido com hipertenso. Mas eu tenho que pensar que o exercício é um grande aliado. O exercício, uma alimentação saudável e hábitos que permitem essa movimentação vão caracterizar um novo momento para ele. Ele pode melhorar. E outra coisa que é bacana, né? Tem pessoas que fazem controle através de fármacos. Então, a longo prazo, eu posso declinar a necessidade desses medicamentos, se eu conseguir um programa consistente de atividade física. Então, na verdade, eu vou melhorando vários elementos que compõem esse espectro da hipertensão. Então, o exercício é um elemento fundamental, um grande aliado. Só a resistência, não. O legal é associar a resistência ao trabalho de força, mas uma força em termos de circuito, que te propicia uma transferência para as atividades cotidianas. Então, se no momento do dia vou trocar o pneu do carro, normalmente a gente sabe que a pressão arterial se eleva muito abruptamente, mas eu já estou preparado para aquele tipo de atividade. Há um bujão de gás que eu vou levar daqui e ali. Então, são pequenas atividades, agachar, levantar, que mudam rapidamente a pressão arterial, né? O nível. E que você está mais preparado, seu organismo fica mais apto a desenvolver não só as atividades cotidianas, como também no trabalho, laboral, tudo isso. E por que pessoas jovens, né? A gente sabe que estão desenvolvendo hipertensão e também o componente genético é bastante interessante. Sim, existe também uma predisposição genética. Se na família já existe um histórico familiar de pessoas com níveis hipertensivos, então existe uma tendência genética dessa pessoa também desenvolver esse quadro. Não quer dizer que ela vá desenvolver. Mas eu também não posso esquecer só uma questão genética, é um fator extrínseco, que é como eu citei. O sedentarismo, a tensão do dia a dia, estresse, ansiedade, alimentação, hoje que está muitas vezes desequilibrada, e pode desencadear também elementos que corroboram para esse tipo de situação. Então, além da questão genética, eu também posso ter esses outros componentes extrínsecos que vão talvez até estabelecer um gatilho ou uma proposta que a pessoa atinja um nível patológico de pressão. Então, basicamente, o tratamento da hipertensão se encontra nos fármacos, na dieta balanceada e o exercício importante, né, coadjuvante nesse tratamento. E é isso que a gente vai falar no próximo bloco, sobre o exercício direcionado à hipertensão. Não saia daí, voltamos já.